Então vamos para mais um vídeo, vamos conversar, mais bater papo, falar um pouco do nosso país, as dificuldades que a gente está passando, mas a gente tem uma esperança de um dia melhor, né? Quem sabe as coisas vão melhorar, né? Então a gente tem que acreditar que tudo vai dar certo. Vamos pedir para Deus que acabe essa pandemia que está no nosso país, acabando com a nossa nação. Aí é um vídeo que está no ar, né? Aí nem a medicina está dando jeito, está aliviando o mais possível, né? Agora para acabar mesmo aí só Deus. Só Deus, Deus na causa, como diz o dizer, porque essa veio para acabar com tudo, né? Mas eu acredito que isso é bíblico, né? Eu quando era moleque, em idade aí de 6, 7 anos, eu tenho uma boa memória. Eu lembrava que minha mãe, a gente sentava no chão, que eu venho de uma família pobre. Nasci numa casinha de taipa, feita de barro, chão pisado, né? Tenho vergonha de falar. E fome eu nunca passei na minha vida não, mas ao invés de ter chegado o dia assim, de às vezes comer só uma vez por dia, isso já aconteceu. Nos anos 50, teve uma seca meio perigosa aqui. Estou com 77 anos e tenho 76 anos de estrada. Já conto um bocado de coisa na minha vida, né? Mas já chegou a época, porque 59 teve uns tempos aqui que nos anos 50 teve uma seca meio perigosa, 4 anos no Nordeste sem chuva. Então eu falar isso, né, já dá para entender que a gente já passou necessidade, né? Ficar dia sem comer não, mas já ter dia de às vezes o meu pai e a minha mãe falar assim, bom, hoje nós vamos almoçar ou vamos jantar e deixa o outro para o almoço da manhã, já aconteceu, né? Porque aquele tempo não tinha ajuda de governo que tem hoje. Hoje está mil maravilha aí, meus filhos, meus netos, o cara vê aí, estão se criando em berço de ouro, a vista de quando eu nasci e até a data de hoje que eu estou vivendo, né? Então, já andei bastante pelo mundo, criei minha família trabalhando na roça e trabalhando fora, ia para São Paulo para trabalhar. Cheguei em São Paulo nos anos 60. Cheguei na época que eu cheguei em São Paulo, nem rodoviária não tinha, ninguém sabia o que é que era uma rodoviária, não sabia o que é que era uma agência de emprego. A gente tinha que sair marchando e procurar nas fábricas, né? Não tinha a construção civil que tem hoje. Foi 8 dias de viagem que eu gastei nos anos 60 para chegar em São Paulo. Fui de cabina de carro. Então hoje está uma maravilha. Você chega dentro de São Paulo, sai seu filho daqui para São Paulo, um neto, chega lá, já tem um parente para ir dormir. Eu cheguei a dormir na Sarjeta, na Estação do Norte, que hoje é conhecido pelo Brás. Ali era o ponto de referência para todo nordestino quando ele saía daqui para ir para São Paulo, nos anos 50, 60. O ponto de referência era a Estação do Norte, que hoje é o Brás. Se chegava lá, estava lá o nome. Estação do Norte e do outro lado, a migração. Se você não der certo ficar ali em São Paulo, na capital, você ia para o interior, para ir colher laranja, café, que naquela época era a terra da garoa, ia catar algodão, caipir-mato lá, brocar aqueles eucaliptos lá no machado, na foice. Era tudo serviço braçal, não tinha um maquinário nem a tecnologia que tem hoje, né? Por isso que eu digo, eu já sofri na minha vida, mas nem por isso deixo de ser feliz. Agradeço a Deus toda hora por eu estar vivendo, estar me dando esse restinho de vida para a gente viver aqui, porque já fiz 3, 4 cirurgias, já vou fazer outra, se Deus quiser, se eu não morrer. Daqui para dezembro vou fazer mais uma de catarata. Então, eu agradeço a Deus até na hora que eu estou sofrendo, porque você não pode lembrar de Deus só na hora que você está com a barriga cheia, você está numa boa. Até na hora que você está passando mal, você tem que agradecer a Deus que aquilo era permitido por Ele.
e ter uma esperança de um dia melhor, né? Então é isso que eu faço. Eu não tenho estudo, mas Deus me deu uma sabedoria. Sei respeitar as pessoas, sei entrar, sei sair em qualquer lugar. Conheço São Paulo desde os anos 60. Eu estou desafiando alguém para conhecer São Paulo mais do que eu, ser um analfabeto igual a mim, porque não é brincadeira, eu cheguei aí nos anos 60, que nem eu estou falando para vocês. Hoje é mil maravilha quem chega aí em São Paulo, o serviço vem procurar ele. Por quê? Porque está tudo perto. Naquela época você tinha que sair para o interior, você tinha que descer na estação do Brás, que é era a estação do Norte, que é o Brás hoje, ou então o Parque Dom Pedro. Se você trabalhasse lá na Zona Sul, você ia lá para Juscelino Kubitschek, você ia lá para 23 de Maio, para Washington Luiz, fica lá perto do aeroporto de Congonha, você tinha que ir a pé, porque se você tinha o dinheiro para ir e voltar, tudo bem, você tinha que andar o dia todo a pé, para ter a certeza quando for 4 horas da tarde, você chegar na estação do Norte, que é o Brás, aí você pegava o trem, que a gente sempre só parava lá na Zona Leste, né? Em São Miguel Paulista, porque sempre eu estava, chamava até naquela época a Rua dos Baianos e dos Pernambucanos, porque era a Rua 4 e a Rua 3. A Rua 4 era Luiz Pernambucano. Eu desconheço o cara da minha época que disse que não precisou do Luiz Teto dentro de São Paulo, que eu digo que é mentira. Ele era conhecido, estava lá no bar, o nome do bar dele, Bar do Pernambucano. Mas o que falar que não precisou do Luiz Teto dentro de São Paulo da minha época, eu digo que ele é muito papudo demais e gosta de se gabar, porque o Luiz Teto para mim foi tudo. O favor que eu devia para Luiz Teto, ele veio falecer aqui, todo domingo eu ia visitar ele. O que eu fiz ainda foi pouco que aquele homem fez por mim. Meu pai faleceu lá dentro de São Paulo, ele me orientou em tudo. Ele chegava ali, você tem que fazer isso, você tem que ir. Naquele tempo não tinha funerária, a funerária era do quê? Lá no centro de Guarulhos, no SECAP, que hoje está sendo o centro de Guarulhos, ou então lá no Ibirapuera. Você tinha que, hoje é aquela prefeitura que tem ali de frente, a entrada do túnel do Ailton Senna ali, no Largo do Ibirapuera. Você pega a 23 de maio, terminou a 23 de maio, sentido vai para o Washington Luiz, lá do aeroporto de Congonha. À sua direita você entra no túnel Ailton Senna para sair lá na Juscelino Kubitschek do outro lado e pegar a Marginal Pinheiro. Então, eu falar para vocês que eu conheço São Paulo, eu tenho um desenho na minha cabeça aqui, rua por rua, avenida por avenida, bairro por bairro, e tenho uma boa memória. Então, tudo quanto eu estou falando aqui tem como comprovar. Se o cara não acredita, vamos viajar para São Paulo comigo um dia, que se Deus quiser, no mês de fevereiro eu estou voltando para lá para fazer um check-up geral lá no Dante, que eu já falei, né? Se alguém acha que eu estou batendo papo ou mentindo, diz hoje eu vou acompanhar esse negão para nós andar aí dentro da cidade de metrô, de trem e de a pé e de ônibus, para eu falar para ele rua por rua, aqui é Praça Parácio, aqui é Rua Fulano de Tal, aqui é Praça Fulano de Tal, porque nos anos 60 eu trabalhei numa metalúrgica 2 anos e 6 meses. 1 ano e 4 meses só fazendo entrega dentro da cidade. Já dá para vocês saberem que dá para conhecer, né? Eu não era motorista, apenas um ajudante. E ali no centro não, que você me procurar aquelas. Tem ali a Avenida São João, Anhangabaú, Marechal Deodoro, tudo que você me procurar ali, rua por rua, avenida por avenida, bairro por bairro. E aí quando você passa lá para os interior, não, aí é minha praia. Como Deus dizer, a Baixada Santista, trabalhei, fiquei 3 anos trabalhando, descendo para lá e trabalhando na Baixada Santista. O Vale do Paraíba, Paraibuna, Ubatuba, tudo quanto é lugar lá, né? Caraguatatuba. E pegando a Dutra, não. Eu trabalhei em Aparecida do Norte, trabalhei em Taubaté, trabalhei em Caçapá, Pindamonhangaba. Vim até na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, que tem aquele restaurante ali. Até ali eu trabalhei, né? Mas em outros estados eu já não conheço. Paraná nunca fui lá. Mato Grosso fui agora só de passagem em 2012.
fui lá na casa dos meus parentes lá. Mas eu sou um cara que tem uma curiosidade comigo assim, rapaz, eu gosto de observar as coisas. Então, isso que eu estou falando que conheço é porque eu conheço mesmo, né? Então, é o que eu falo para vocês. Hoje, a tecnologia está bom demais para todo mundo chegar dentro de São Paulo, arrumar um serviço. Aquele tempo era complicado, tá bom? Vou desligar esse vídeo aqui um pouquinho e é que nem eu estou falando para vocês. Quer fazer um teste se eu conheço, se eu não conheço, só é sair mais do velhinho, né? Dizer, não, eu vou andar um dia todo dentro de São Paulo, mais ali, para ver se ele comprova isso que ele está falando, né? E aí eu vou falar e passando mais você falando que rua é essa, que avenida é essa, onde é que nós estamos, que bairro é que nós estamos. Estamos na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul. Então é isso que eu estou falando para vocês, né? Eu falo que conheço porque falo mesmo. Agora, o estado do Paraná não conheço, a minha capital aqui do estado só de passagem. Como fala, não, ali é mentiroso. Agora, acompanha esse mentiroso aí, vai comprovar e ver o que ele está falando para ver, tá bom? Beijo, um abraço para todos vocês. Fica com Deus e tudo de bom.